e vamos continuar então trazendo este tema que é a casa e os reflexos, né? O que acontece na casa que também acontece em você. A casa é um reflexo do que somos, do que vivemos, de tudo que acontece. De certa forma, a gente vai imprimindo na casa, conforme a gente vai decorando, conforme a gente vai morando, a casa vai sendo moldada. E essa modelagem que vai para casa reflete, tá? As nossas emoções, nossos sentimentos, o que acreditamos, o que deixamos de acreditar. Então a casa, sim, ela funciona como uma forma de falar o que a gente não consegue verbalizar. Então quando a gente não verbaliza, vai para dentro. Aquelas emoções que a gente fica guardando, vai para casa. E a casa vai retornar para falar sobre isso. E como que é essa linguagem, né? Como que a casa fala sobre a gente? Ela não tem a voz, ela não tem esse meio de comunicação como a gente tem. Mas ela tem elementos que ela movimenta. Ela movimenta através de rachaduras, através de problemas na pintura, através de problemas na tubulação, através de problemas na fiação, através daquele quarto que está sempre mais bagunçado, através da cozinha que está sempre mais bagunçado, aonde está a bagunça, fala sobre os moradores. E tudo isso, é claro, não vou falar aqui que fui eu que criei, porque não fui eu que criei. Eu estudo sobre esse assunto há muitos anos. Ele tem a base que vem da metafísica. A metafísica é uma forma de estudar as coisas olhando além do físico, tá? Porque a gente sabe que a casa é um bem que a gente toca, é um bem físico, é material. Só que as energias, as vibrações, as mensagens que estão na casa, a gente não vê, mas a gente sente. E tudo isso reflete em nós e de nós vai para ela e ela retorna. Então há uma comunicação entre nós e a casa o tempo todo, tá? E aí, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, né? Poxa, e o quarto? Por que eu não consigo manter o quarto organizado? Ou por que eu não consigo manter o meu roupeiro organizado? Muitos depoimentos que as pessoas trouxeram foi, poxa, eu mantenho a casa inteira organizada, mas eu não consigo organizar o meu roupeiro. Tá tudo, a casa tá um brinco, mas quando eu vou abrir meu roupeiro, chega a cair coisa, porque tem muita coisa lá entulhada. E qual que é o simbolismo disso, né? Qual que é o significado disso? Aí que tá. A gente pode ter N técnicas, tá? Fazer até curso de personal organizer, aprender todas as dobras que tem lá para organizar o roupeiro, mas não vai funcionar até que você tome o entendimento do que aquela informação tá te passando. Esse é o olhar além do físico. Poxa, por que é que eu repito ano após ano a mesma bagunça no mesmo local? Eu consigo deixar a sala organizada, eu consigo deixar a cozinha organizada, mas o roupeiro não. É esse olhar que eu quero trazer para vocês. Quando a gente tem um entendimento disso, é possível eliminar a bagunça. Porque aí eu não preciso dela para me passar uma mensagem. É como se aquela bagunça estivesse falando assim, ó, ela tá cutucando assim, ó, olha para tal situação. Olha para tal situação. E a pessoa não olha para tal situação. Então o problema vai se repetir, e vai se repetir, até que em algum momento da sua vida você pare e olhe para tal situação, tá? Mas voltando lá pro roupeiro, né, pro guarda-roupa, pro closet. Este local específico onde você guarda as suas roupas íntimas, os seus acessórios, o que te cobre, o que está em contato direto com você, ele fala profundamente das suas emoções, dos seus sentimentos, daquelas coisas que acontecem, né, vão acontecendo na vida e você
passa para frente, deixa aquilo e segue. Mas aquilo não foi resolvido, aquilo foi apenas guardado. Foi apenas empurrado para dentro de você, igual é feito lá no seu roupeiro. Então, quando tem uma bagunça, e aqui eu não estou falando daquela bagunça assim, essa semana eu tive foi uma semana muito intensa, então eu não tive tempo de organizar essa semana. Ótimo. Eu tô falando daquela bagunça que tá lá há anos se repetindo no mesmo local. Entende? Não é de uma hora para outra. Não é, poxa, hoje eu não consegui organizar a minha cozinha. Então quer dizer que minhas finanças vão de mal a pior. Não, é uma coisa passageira, uma coisa pontual. Agora a questão é, poxa, a cozinha tá sempre bagunçada, ano após ano, ano após ano. Esse é o entendimento. É você perceber na sua casa qual é a situação que tem repetição. Então, quando você observa, descobre uma situação de repetição, ou seja, você está repetindo aquilo, né? Aquilo já aconteceu uma vez e eu continuo mantendo aquilo acontecendo na minha vida. Então, isso quer dizer que há, sim, questões aí dentro, no caso do roupeiro, né? Ele fala dessas questões emocionais que foram simplesmente guardadas, não resolvidas. Passa para frente e vai. Esse é o simbolismo de um roupeiro que não se organiza, tá? Como que eu faço, né, para resolver isso, para melhorar isso, então, definitivamente, né? Primeiro, você tem que tomar a decisão de que você vai ter que olhar para o passado. Nesse caso específico, roupeiro, tá? Você vai ter que olhar para o passado e você vai ter que primeiro começar pela permissão. Você vai ter que se permitir olhar para o passado, porque normalmente olhar para o passado, tá? Eu tô falando aqui de fazer terapia, ou com uma terapeuta, ou com psicóloga, de realmente trabalhar suas questões internas, suas emoções. Quando a gente fala em olhar para o passado, normalmente a gente fala em mexer em feridas. Normalmente é dolorido, tá? Principalmente se você abafou, se você guardou aquilo, provavelmente tem alguma questão emocional profunda que precisa ser resolvida, alguma dor. Então, quando você observa aí um roupeiro sempre bagunçado, sempre, você sabe que tem algo a resolver aí dentro. Então você vai ter que começar pela permissão. A permissão de se olhar, de permitir que você olhe para esse passado, que você sofra o que tem que sofrer. E não é, na verdade, para sofrer, mas sim para olhar, para resolver, porque a gente precisa acessar aquela emoção para resolver, tá? Não dá para simplesmente passar uma borracha, eu vou ter que ler essa história de novo para colocar em ordem. No momento em que a gente faz isso, a gente começa a se perdoar. E aí, com o perdão, a gente libera toda essa carga emocional, a gente libera todas essas questões que estão internas guardadas, e aí sim, uma organização no roupeiro vai ser mais efetiva. É importante vocês perceberem que aquela bagunça lá dentro de um roupeiro, e se você observar um pouquinho mais profundo, sabe? Olha para suas gavetas, se você tiver gaveta ou caixas ou alguma coisa, para as peças mais íntimas, para calcinha, para sutiã, tá? Para as suas peças mais íntimas, como elas estão. Não, elas estão sempre bagunçadas. É o local, eu arrumo o guarda-roupa, mas eu não arrumo essa gaveta. Isso fala de questões mais profundas ainda, caso que você ainda nem quer ver. Então vamos passo por passo. Então é melhor que você comece, né, organizando o macro para você ir abrindo espaço para você ir mais profundo. E permissão, se permitir olhar, se permitir não julgar, tá? É muito importante que vocês observem que muita gente não olha para o passado com medo do julgamento, principalmente com medo do próprio julgamento. A grande maioria das pessoas não sofre com o julgamento dos outros, a grande maioria das pessoas sofre com o próprio julgamento. Sabe? Só o fato dela imaginar que ela fez algo que ela acha que é errado
é uma dor tão grande que ela fala assim, eu nem vou olhar, para ela não reconhecer o que ela fez. Só que aí que tá a grande virada. Olhar para isso e falar assim, não, eu fiz, seja qualquer coisa que você tenha feito, eu fiz, assumir aquilo, ter coragem de olhar para o espelho, se perdoar, para dizer assim, beleza, eu fiz isso, é a coisa mais libertadora que existe, sabe? Poucas pessoas têm essa coragem, e essa é uma das coragens mais profundas que tem de não se julgar, de olhar no espelho e falar assim, eu me amo, mesmo que eu tenha feito isso, e eu me perdoo por isso. Isso libera centenas de quilos dos seus ombros. E o seu roupeiro, automaticamente, você vai conseguir entrar lá, né? Entrar, cair de cabeça lá dentro e remover tudo que está em excesso. Você vai conseguir colocar em ordem, porque vai ter espaço para organização. Por quê? Porque você se permitiu olhar em você. Aquele roupeiro bagunçado, entenda, não é falta de organizador, não é falta de técnica, não é porque o roupeiro tá quebrado, tá faltando espaço. Não, nunca é isso. É apenas aqui. Quando você organiza aqui, qualquer caixa de sapato é um ótimo organizador. Qualquer guarda-roupa quebrado fica organizado se aqui dentro está organizado. Tá? Então, quando eu falo, e eu gosto muito, né? Eu gosto muito de usar a casa como elemento, porque eu já estudo a casa há muitos anos. Usar a casa para mostrar para você onde você pode melhorar você é o caminho. Eu acho isso incrível, o fato de você trazer para você esse olhar e remover total e completamente o julgamento. Tem uma frase que eu amo, que é do mentor meu, que ele me ensinou, que é: hoje não julgarei nada nem ninguém, inclusive eu. Hoje não julgarei nada nem ninguém, inclusive eu. Se você se permitir passar um dia sem julgar ninguém e sem se julgar, e eu vou falar, isso é extremamente difícil de fazer. Se você conseguir fazer isso, você começa a se libertar de um monte de coisa. E a tua casa só vai refletir. E uma coisa em que muita gente questiona, poxa, Irene, mas você tá falando então que a casa existem tantas ferramentas para trabalhar a casa, para trabalhar a harmonização, para trabalhar a limpeza energética. Quer dizer que isso não tem nada a ver e tal? Pelo contrário, tudo isso funciona, tá? Tudo isso é bacana. Eu trabalho com Feng Shui, eu trabalho com harmonização de ambientes, com limpezas energéticas, eu ensino isso em cursos e tal. Tudo isso funciona, só que é muito importante que antes de se olhar para casa, antes de colocar uma correção, e é isso um grande erro de instrutores, de professores, de consultores, que é, poxa, falaram lá, deu lá, foi aplicado baguá, tal, apareceu que lá no cômodo X precisa colocar um lápis. Aí o consultor fala assim, vai lá, põe um lápis lá. Legal, a pessoa vai lá e põe um lápis. A pessoa acredita no lápis? Ótimo. Vai funcionar? Vai. Temporariamente. Agora, se você trouxer a consciência e falar o porquê, qual o motivo, a razão e a circunstância que esse lápis está sendo colocado lá, e você investigar, principalmente olhar para você e entender o porquê você precisa que esse lápis seja colocado lá, que é essa visão por trás do físico, que é olhar além, que é você trazer para você a responsabilidade, que é você se permitir olhar para você, se perdoar e não se julgar, principalmente, aí o resultado é outro. Aí um resultado permanente, aí um resultado transformador. Tá? Então eu queria que vocês entendessem isso. A casa ela vai falar o tempo todo. Vai ter as ocorrências lá. Tá? Eu já vou trazer uma lista aí para quem tá esperando, né? Que eu falei que vou trazer.
Vou trazer sim várias coisas para vocês se perceber, tá? Como forma de percepção, mas lembrando que não é uma regra, isso aqui são indícios, são elementos, é como se fosse o caminho, só que a caminhada é você que vai ter que entrar nisso e se perceber, tá? Convido realmente, quem me conhece sabe que o meu trabalho é muito voltado para o questionamento. Por quê? Porque foi assim que eu transformei minha vida, foi me conhecendo, foi me permitindo, tá? E eu gosto de entregar isso, eu gosto de falar para você, olha, vamos se olhar. Por quê? Porque você libera peso, você se perdoa, e se você se perdoa, você começa a se amar. E aí você começa a amar tudo ao seu redor, você vai amar mais a sua família, você vai amar seus filhos, você vai amar seus negócios, e os resultados serão outros. Então é um caminho assim muito amoroso, verdadeiro, tá? E de resultado. Então, quando a gente traz o entendimento, é muito melhor. Vou trazer aqui quando algumas relações já que a gente tem catalogadas, né? Para vocês, para começar a trazer essa clareza. Até então falei do guarda-roupa, do roupeiro, que fala muito dessa questão íntima de emoções, para questões de realmente sentimentos, coisas que não estão resolvidas, isso, né, com relação ao roupeiro. Eu não me olho no espelho. Se isso acontece, eu choro. Keila, amor próprio, tá? Você tem que trabalhar esse amor próprio em você e começa se perdoando. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que talvez você ainda se julga não merecedora do amor, do seu próprio amor e talvez do amor dos outros. Então começa a se perdoar. E não precisa ter um motivo para você se perdoar, tá? Não precisa falar assim, não me perdoo porque fiz X coisa, não. Começa pelo, hoje não julgarei nada nem ninguém, principalmente a mim mesmo. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Tá? É um bom caminho. E começa a olhar pro espelho. Mesmo que você não goste do que veja lá. Eu vou falar uma coisinha, um segredo aqui pra vocês, Keila, e pras outras. Eu também já não gostei muito de espelhos. Eu já também evitei ter espelhos na minha casa por muitos anos, tá? Porque eu já tive meus conflitos. Eu tenho ainda meus conflitos. Eu sou uma pessoa em construção. E o espelho, eu descobri que era questão do amor próprio, autoestima, e eu tive que encarar isso, tá? Eu encarei trabalhando minhas questões, eu fui atrás de terapia. Primeiro foi isso, eu reconheci que eu tinha essa dificuldade. Aí quando eu reconheço a minha dificuldade, eu me permito trabalhar, que é isso, eu sou vulnerável, tenho esse problema, tá? Então o que eu vou fazer? Vou atrás, tá? Então vai lá, minha flor, você vai conseguir. Primeira coisa, então, se permitir. Tem uma situação, me permito. Vou trazer aqui a lista para vocês começarem a se identificar. E vocês vão dizendo se tá condizente ou não. Primeira coisa, bagunça generalizada. Minha casa tá sempre bagunçada todos os dias. Quando eu postei isso lá numa outra rede social, muitas mãezinhas, falaram assim, não, você tá errada, porque na verdade minha casa é bagunçada, porque eu tenho criança, e com criança a casa não fica organizada. Correto, está corretíssimo. Só que você tem que perceber que quando você tem filho pequeno, você está passando por uma fase, tá? A questão é, antes dos seus filhos, a casa era bagunçada? Depois dos seus filhos, você tá educando seus filhos para organizar a casa? Você tá solicitando ajuda? Muita gente, tá? E aqui uma coisa assim que muita gente não percebe, que é muitas mulheres, e eu vou falar aqui para vocês, para quem é mulher, tá? Eu vou dar uma puxadinha aqui em vocês. Muitas mulheres assumem o papel de dona de casa. Por quê? Porque isso a bisa fez, a avó fez, a mãe fez. Então elas assumem o papel de ser dona de casa. E elas dão pouco espaço para seus parceiros. Elas dão pouco espaço para as outras pessoas participar.
E por muitas vezes elas reclamam, ah, fulano não me ajuda, ciclano não me ajuda. Mas quando a pessoa tende a fazer um movimento para ajudar, a mulher fala assim, não, tá errado, não é assim que eu faço. E aí a pessoa recua e fala assim, tá, né? Eu tentei, mas logo ela falou que eu estava errado, então eu saí e deixo para ela. Muita gente não dá espaço, sem querer, eu não tô falando que é maldade, não tô falando que tá errado. Muita gente inconscientemente não dá espaço para um parceiro ajudar. Por quê? Porque ela viu a mãe fazer isso, viu a avó fazer isso, a bisa. Existem gerações e gerações de mulheres que só ficaram dentro de casa. E agora nós estamos em uma geração de mulheres que ficam em casa e que vão para fora, graças a Deus, né? Isso é ótimo. Só que elas saíram para fora e ainda não dividiram essa função aqui dentro. Elas ainda não falaram para elas que elas podem também dividir. E aí elas carregam o peso de manter a casa organizada por não ter ainda dado a permissão de que o outro pode fazer. E quando o outro vai fazer, tem que aceitar que o outro faz do jeito dele. Né? O outro, a outra, não importa quem é a pessoa. Mas é importante vocês terem essa consciência de que a outra pessoa vem com as manias dela e tal. Então, você tem que trabalhar também essa questão de, poxa, aceitar um pouquinho, negociar. Mas principalmente, deixar que a pessoa faça do jeito dela. Por quê? Porque aí você vai estar abrindo espaço e dando permissão para a outra trabalhar. Tá? E cuidar dessas questões de fases, porque, como eu disse, nós estamos falando aqui, essas analogias que a gente faz, é normalmente feito por um período muito longo. E aí, quando nasce criança dentro de casa, né, quando chega um bebê, chega uma pessoa nova na casa, passa-se sim por um período de bagunça. Sim, porque a prioridade é cuidar da criança. Total sentido, tá tudo certo. Ou a criança começa a correr e tal, dá mais trabalho, dá mais serviço. Sim, isso tudo acontece. Só que também é importante que você perceber, principalmente que é mãe, no primeiro filho, o como esta mãe fica logo depois do nascimento de uma criança. Essa pessoa nunca mais será a mesma, ela não vai ser a mesma mulher que era antes. Dentro da mulher acontece uma revolução muito grande, uma revolução que demora a assentar, demora você se encontrar novamente ali dentro, porque o filho faz isso, ela faz uma revolução com a gente. E aí a casa automaticamente vai acompanhar essa revolução, ela vai bagunçar, tá? Então assim, é um período mais difícil, sim, quando tem crianças, mas nada mais é também do reflexo, sim, da mulher que passa pela chegada de uma criança, com todos os sentimentos aflorados que acontece com todas as mulheres, e aí a casa vai refletir, tá? Então, quando a bagunça é generalizada, quando a bagunça está total na casa, trabalha-se muito, tem uma relação muito grande aí com a questão da autoestima, do amor próprio, porque fica tão focado nos outros, que a pessoa simplesmente se deixa, tá? Se deixa, e o momento em que ela se deixa para olhar para os outros, ela acaba deixando a casa dela, tá? Então, bagunçou a casa inteira? Dá uma olhada aí, por que você está valorizando mais os outros do que você? E eu vou dizer aqui, não tô falando que você, a partir de hoje, vai parar de fazer tudo para organizar a sua casa. Não, é olhar para você. A casa é o reflexo, a casa ela vem depois. A prioridade sempre é você, é pessoa. E como eu tô vendo mulheres aqui, então a prioridade é você, mulher, tá? Tudo bem? Tá entendendo? Então, bagunça na casa inteira, generalizada, amor próprio. Cozinha, bagunça na cozinha. Você tenta. Mas a cozinha tá lá, sempre o caos. E aí é interessante você olhar. Poxa, onde que tá o caos? Sempre a louça suja. Ou é nos armários, que eu não consigo manter a organização dentro dos armários. Aonde que é? Sabe, você perceber ali. Quando a gente fala muito sobre armários, não, dentro dos armários não tem condições. Onde eu coloco os talheres, enfim,
não tem como organizar, então a gente está falando de vida financeira, tá? Prosperidade financeira, a organização das finanças dentro dos armários. Onde eu guardo alimentos, né? Porque eu guardo alimentos na cozinha. Também está relacionado com saúde e finanças. Afinal, o alimento, e olha ó como que é a metafísica aí, esses estudos é muito bacana, é fácil de vocês entenderem. Alimento traz o quê? Traz vida, traz sustento. Sustento é o quê? Onde que a gente ganha o sustento? Com dinheiro. A gente tem que ganhar o dinheiro para comprar comida para comer, certo? Sem a comida a gente não vive. Então a gente precisa disso, dessa manutenção. Então, comida, alimento, tem essa relação com a prosperidade, com o alimentar-se, com o nutrir-se, com o estar bem, com a saúde. Tá tudo bem conectado. A bagunça sai em cima, né? Tá sempre louça suja. Tem muita louça e não consigo dar conta de manter a pia limpa, então a bagunça não é interna nos armários, é externa. Isso está falando mais do seu desleixo com o dinheiro. Não é a questão de organizar o dinheiro, realmente é você gastar de maneira fútil. Tipo assim, você tem uma conta para pagar e tem uma coisa lá que você não precisa, mas você vai comprar. Você vai comprar isso em vez de pagar a conta. Então você não pensa muito, você pega e age no impulso, sabe? Você não coloca ordem aqui no que você vai fazer com o dinheiro. Bagunça na geladeira. Quem não consegue manter a geladeira organizada ou limpa? A geladeira fala muito sobre a questão alimentar. O que você coloca para dentro? Você cuida realmente do que você coloca para dentro? Você tem um cuidado alimentar? Você tem um cuidado com o alimento que tu vai comer? Ou tu come qualquer coisa? Tá? Então, a geladeira ela fala sobre esse nutrir, sobre o que tu põe para dentro. E isso também está conectado com você no sentido de o que tu aceita? Todo mundo fala e você aceita tudo? Você não questiona? Você deixa entrar tudo de maneira sem filtrar? Não é porque tudo na vida a gente precisa filtrar, a coisa precisa fazer sentido para você. Então, como que tu aceita isso que vem de fora? Você simplesmente engole tudo que te passam? Isso também está muito conectado com aquela pessoa assim que no emprego, e aí o chefe fala, não, qualquer coisa lá, sempre tá passando coisa fora do programado. E a pessoa aceita, engole, tá, tudo de bom, tá, sabe? Fica engolindo, fica comendo qualquer coisa. Então a cozinha ela fala sobre esse engolir qualquer coisa. E isso lembrando que tá sempre bagunçado. É claro que com o tempo a geladeira vai bagunçando, a cozinha vai bagunçando, você vai lá e dá uma, né? Você dá uma geral, você volta, você estabelece ela, você respira, aí você segue novamente, tá? Bagunça embaixo dos móveis. Sabe aquela casa que tem muitas coisas empurradas debaixo dos móveis? Sujeira debaixo dos móveis? Fica lá escondidinho? Ela tem uma analogia parecida com as coisas atrás das portas. Então, embaixo dos móveis e atrás das portas, quando tem acúmulo de coisas, sujeiras, ou até mesmo, sei lá, caiu um lápis, ficou lá, tá? 2 anos lá o lápis jogado debaixo do sofá e ninguém pegou. Tem analogia com o que você quer esconder, tá? Tem coisas que eu não quero que ninguém saiba. Então, acabam indo coisas para debaixo dos móveis, para debaixo para trás das portas, como simbolismo dessas situações que você quer esconder, tá? Então, bora limpar tudo. Bagunças na biblioteca ou com livros. Quem tem muitos livros em casa, né? Que eu tenho um monte, eu tenho vários livros aqui. E essa forma, né? Tenho livros, mas eu tenho espalhados pela casa toda, ou tem livro na cozinha, livro na sala, tal, não consigo ler, começa um, vou pro outro. Está conectado com a dificuldade de organizar seus próprios pensamentos, tá? Livro, conteúdo, leitura, aprendizado, pensamentos, conteúdo.
aprendizados, o que você guarda dentro. Então, se você não organiza seus livros, provavelmente você tem dificuldade em organizar o que entra, tá? Então, coloca esses livros em ordem. Uma coisa interessante aqui sobre livros, que é quando você tem muitos livros em casa e você não lê, tá? Tem livros no quarto e você não lê, você tem livro na sala e não lê, tem livros que estão muito visíveis, mas você não consegue ler. Esses livros visíveis que você não consegue ler causam uma sensação de pressão. Todo livro quer ser lido, tá? Ele é feito para transmitir uma informação. Então o livro tem o desejo de transmitir essa informação, ele tem o desejo de refletir, de falar. E aí você tá lá o livro na sua casa, no seu quarto, e você não tem tempo para ler. Vai criando uma pressão em você, um sentimento sempre que tem algo para fazer, mas você não sabe o que tem para fazer, mas dá aquela angústia, eu preciso fazer. Eu preciso fazer algo, eu preciso. Mas a pessoa não faz, porque ela não sabe de onde que vem aquilo. Talvez remover esses livros, guardar, é uma boa opção para tirar um pouco dessa pressão. Dizer para o seu corpo que ele pode relaxar de vez em quando, que faz bem também, né? Então, guarde esses livros, coloque num armário fechado, depois de um tempo, você vai lá e tira, e vai lendo conforme você realmente está, você vai tirando conforme você vai lendo. Isso ajuda muito nessa liberar essa pressão do tenho que fazer, tá ok? Qual a parte da organização da casa que reflete na fertilidade? Fertilidade, eu ia chegar lá, mas vamos lá. Banheiro, tá? Banheiro, principalmente na parte, no vaso sanitário, nessa questão. Quanto mais íntimo for para você, tá? Olha essa sacada. Mais externo da casa, mais externo do corpo. Mais interno na casa, mais interno em nós. Então, qual que é o local mais íntimo na casa? Banheiro. Qual que é o local mais íntimo em você? Toda a sua região genital e todos os órgãos ali. No caso, fertilidade, isso está conectado, então, com o banheiro, tá? E aí pode ver, o que será? Você vai olhar a questão de organização, questão de limpeza, questão de funcionamento. Questão, às vezes, de onde que está posicionado este banheiro dentro de casa. Então, tem muita coisa que a gente pode analisar, mas principalmente banheiro. E assim, não é olhar só o banheiro, por exemplo, eu tenho um banheiro no closet e o banheiro está funcionando. Poxa, mas tem outros banheiros? Todos estão funcionando? Tem algum banheiro que tá acumulando coisas? Né? Às vezes tem um banheirinho lá que virou despejo, está entulhado. Então, é importante você olhar para isso, se tem essa questão na casa, para trabalhar, tá ok? Uma bagunça bem interessante que acontece, às vezes as pessoas não percebem. Bagunças nos corredores, escadas e locais de passagem. Por exemplo, na porta de entrada, na porta dos quartos, ou no corredor, você tem que ir para o quarto, tem que desviar de alguma coisa, que uma caixa que está lá, da mudança que foi feita 2 anos atrás, ou 5 anos atrás, está lá uma mudança, uma caixa lá ainda. Então, tudo que envolve passagem, ou a passagem, tipo assim, de um cômodo para outro, né? Ou seja, da entrada da casa, para entrar nos quartos, para caminhar, tudo isso tem relação com dificuldade em evoluir na vida, em dar um passo, na dificuldade de assumir um compromisso maior, na dificuldade de vou para frente, vou me libertar, vou sair, vou fazer as coisas sem bloqueios. Então, vai se acumulando coisas, né, nessas passagens. Muito acontece também com fechaduras e trincos, né? Você vai abrir a porta emperra, quebra a fechadura, some chave, tranca. Tudo isso tem essa relação, essa analogia com a dificuldade de ir para frente. De, por exemplo, a pessoa está há anos esperando uma promoção. Não vai, não acontece.
tua casa está falando, né, do medo dessa pessoa. Porque provavelmente, o que acontece? Não é que a casa está falando, a casa é a culpada disso, né? Vamos lá, vamos trazer o entendimento. Não é que a casa é a culpada. Em algum nível você acredita que não pode receber digamos assim, uma promoção, não pode evoluir. Você sente isso, reflete na casa, a casa cria aqueles acúmulos, aqueles problemas, rachaduras, tudo ali naqueles locais, tá? Então, resolve na casa e olha para você. No caso da fertilidade, Rita, seria interessante olhar essa questão também, né? Por que você ainda não se permite? Ou não sei se é você, enfim, né? Mas por que ainda há algum bloqueio? Outra bagunça que acontece bastante é na sala de estar. Na sala de estar fala muito sobre a questão social. Então, se você tem muita dificuldade de manter sua sala de estar organizada, tá? Acontece de, poxa, eu organizei a casa inteira, decorei a casa inteira, mas não fiz isso ainda na casa, então, na sala, é a dificuldade de convívio social, de interação. Existe um bloqueio, você ainda não quer que essas pessoas entrem na tua casa, porque de certa forma entrar pessoas na tua casa é entrar na tua intimidade, então você ainda bloqueia. Bloqueia fazendo o quê? Mantendo o acesso à sala ou a desorganização. Pra quê? Pra ter sempre uma desculpa. Não vou receber, tá bagunçado ali, quando que eu vou receber a pessoa? Tá? É uma forma de desculpa, tá? Então, bagunçou a sala de estar para não ter convívio social, para evitar o convívio social. E quando a gente fala de sala de jantar, tá? A gente quer evitar. Vamos falar aí, né? Se eu evito o uso da sala de jantar, ou eu tenho bagunça na sala de jantar, ou eu tenho muitos problemas na sala de jantar, problemas na mesa, cadeira que quebra, que falta, ou cadeira que sobra, tudo isso tem uma relação com família, tá? Então você quer, para começar, muita bagunça, entulha um monte de coisa em cima da mesa. Você quer evitar convívio familiar. Você nem quer conversar com seus familiares ou nem quer receber os de fora. Ah, tá faltando uma cadeira. A mesa tem 6 cadeiras, mas falta uma. Provavelmente, inconscientemente, você quer excluir alguém da tua família. Ou a mesa é de 6 lugares, mas você tá com 8 cadeiras. Inconscientemente, você quer incluir pessoas na sua família. Então, são várias, na verdade, existe muita sutileza, né? Existem muitas analogias, muitas coisas, até o formato da mesa fala, o formato da sala fala também. Então, assim, que são muitos detalhes mesmo que vão trazendo essas modelagens, né? Essa sua percepção ali. Fezes de animais espalhados pelo jardim, refletem qual desequilíbrio? Na questão da autoestima, Rita, primeiro é aquela questão, né? Isso acontece o dia inteiro, os animais fazem mesmo cocô e tá tudo ok. Uma questão é, isso fica ali 2, 3 dias, 4 dias, sempre, não há a manutenção, não há nenhum tipo de manutenção, aí sim você olha para a questão da autoestima, tá? Se for muito mais na frente da casa, a autoestima das mulheres, se for na parte de trás, é mais a autoestima masculina. Ok, meus amores? Por hoje eu vou parar por aqui.